Ei, minha gente, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Bianca Silva e hoje é dia de fazermos resenha literária. Essa é a minha segunda ou terceira resenha literária. Nós já estamos no nosso 8º vídeo e eu estou na corrida e rumo aos nossos primeiros 1000 inscritos, rumo a 1K. E é por isso que eu te convido desde já a deixar o seu like, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações. É muito importante que vocês ativem o sininho, porque ao ativar vocês vão ter contato, vão receber o meu vídeo em primeira mão. Assim que ele for lançado, vocês vão receber a notificação de lançamento do meu vídeo, porque toda semana tá tendo vídeo novo. Demorei muito tempo para iniciar com o canal, né? Há muitos anos que eu tenho vontade de começar a atividade aqui no YouTube, mas desde que eu iniciei, eu tô bem assídua. Toda semana a gente lança vídeo novo aqui no canal, tá bom? E hoje é dia de nós conversarmos sobre uma obra de um autor que é extremamente relevante para a história literária. É considerado um dos maiores autores do século XX e eu tô falando de Philippe Roth. Eu tô falando mais especificamente de Nêmesis, esse livro que foi lançado numa colaboração entre a Companhia das Letras e a TAG Livros, tá bom? Que é um clube de assinatura de livros do qual eu sou assinante. A TAG dispõe de duas modalidades de assinatura, que é a curadoria e os inéditos. Eu sou assinante da versão da curadoria desde janeiro de 2021 e essa obra foi de uma curadoria e a curadora responsável por essa indicação para que nós assinantes pudéssemos ler foi a Lilia Schwartz. Ela que é historiadora, autora de diversos livros, dentre eles Brasil, uma biografia e também Bailarina da Morte, a gripe espanhola no Brasil. Ela é uma importante historiadora brasileira, já recebeu diversos prêmios literários e nessa obra ela acertou demais, especialmente porque ela se conecta muito com o momento que nós estamos vivendo, né? Nós estamos vivendo um contexto de pandemia, nós estamos vivendo um momento em que está instaurado no nosso país uma verdadeira tragédia social. E é óbvio que ninguém tem culpa, né, de essa tragédia social estar acontecendo, ninguém tem culpa por esse vírus ter surgido, mas eu acredito que a gente começa a ter responsabilidades a partir do momento que a gente sabe como controlar a disseminação da doença, a partir do momento que a gente se apropria e pratica os protocolos de segurança, que é lavar bem as mãos, que é usar máscara, né? E do ponto de vista político, né, é importante que o governo esteja cada vez mais alinhado com a perspectiva de vacinar a população de forma cada vez mais rápida. Mas, em se tratando de Nêmesis, em se tratando de Philippe Roth, nós vamos ser teletransportados para o verão de 1944 nos Estados Unidos, na comunidade de Newark, em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Se vocês quiserem saber mais sobre esse romance, se vocês quiserem conhecer a história do Buck cantor, é só continuar me assistindo. Simbora! Então, minha gente, vamos começar essa resenha falando do Philippe Roth. O Philippe Roth nasceu em 1933 nos Estados Unidos, em Newark, Nova Jersey, e faleceu recentemente em 2018 lá em Nova York. Então, ele é considerado um dos maiores autores do século XX. Ele foi o único autor a ter a obra publicada pela Library of America. Essa Library of America tem como missão editorial preservar as obras consideradas como parte da herança cultural dos Estados Unidos. Então, ele foi o único autor a ter sua obra publicada por essa editora em vida. Recebeu diversos prêmios literários, dentre eles o Prêmio Pulitzer de 1997 pelo romance A Pastoral Americana. Ele tem muitas obras publicadas e em
encerrou a sua trajetória literária com Nêmesis, do qual a gente vai conversar hoje. E Nêmesis é uma história que se passa exatamente em Newark, Nova Jersey, uma comunidade judaica dos Estados Unidos. Então, o Philip Roth, ele escolhe o seu local de nascimento para encerrar sua trajetória literária. É importante dizer, antes de adentrarmos na história, a minha resenha ela tem o intuito de instigar vocês a lerem diretamente a fonte, a irem diretamente à fonte da obra literária. Se vocês almejarem em um outro momento que a gente discuta pontos muito específicos, spoilers bem contundentes da obra, a gente conversa em outro momento, tá bom? Hoje eu vou fazer um apanhado geral dessa obra que está dividida em 3 partes, em 3 capítulos. O primeiro é Newark Equatorial, o segundo é India Hill e o terceiro é A Reunião. Eu vou até mostrar para vocês aqui também o trabalho gráfico, né, que foi feito pela TAG, maravilhoso. Eu tenho gostado muito de ser assinante da TAG, pretendo conversar com vocês em outro momento se vale a pena ser assinante ou não. Eu recebi 5 livros, né, já li 4 desses 5 livros. Olha, o primeiro capítulo, Newark Equatorial, eu tô mostrando para que vocês vejam mesmo, tá? Esse trabalho editorial muito fidedigno, né? Às obras da época. E antes de iniciarmos, eu gostaria de dizer que se para você é difícil ir para o verão de 1944, se para você é difícil mentalizar esse momento histórico, ir para a década de 40 através de sua imaginação e através do que a experiência literária nos propicia, eu recomendo que vocês escutem uma playlist que é citada aqui no livro, né? Uma cantora, um álbum que é citado, a Billie Holiday. Então eu vou deixar aqui a fotinha dela no Spotify passando, porque essa playlist foi extremamente responsável para que eu conseguisse realmente viajar, fazer uma navegação literária e também musical através dessa playlist, tá certo? Então aí nós adentramos em Nêmesis. Falar de Nêmesis significa falarmos de uma obra literária, de um romance alegórico. E a gente percebe essa alegoria logo no título Nêmesis. Nêmesis designa uma deusa grega que ela vem traduzir uma série de significados que a gente não consegue encontrar uma unanimidade na internet. Quando a gente vai pesquisar Nêmesis, significa destino, vingança, significa justiça, significa também mortalidade, significa nivelamento. Só que a gente consegue construir esse universo de significação quando a gente começa a adentrar na obra que vem nos narrar a história de uma tragédia social, de um verão de 1944, que é quando os Estados Unidos está lutando a Segunda Guerra Mundial, quando o mundo está vivendo a Segunda Guerra Mundial. Eis que a comunidade de Newark, uma comunidade judaica em Nova Jersey, nos Estados Unidos, passa a travar também uma batalha. E nesse caso, a batalha é em relação a um vírus de poliomielite. Então, enquanto o país está vivendo esse contexto de guerra na Segunda Guerra Mundial, a comunidade de Newark está batalhando contra o vírus da poliomielite. E essa história é protagonizada por Buck Cantor, um homem de 1,65 m, com uma descrição muito robusta, muito específica, feita pelo autor, que eu acho muito interessante ler aqui para vocês. Ele tinha um rosto admiravelmente resoluto, fundido em ferro e resistente às intempéries, de um jovem robusto em quem se podia confiar. E é exatamente isso que Buck Cantor passa nas primeiras páginas, em que nós vimos a postura desse professor
professor de educação física de 23 anos, cuja estrutura existencial é definida pela sua história de vida e também por ausências, pela ausência da sua mãe, que morreu no parto, e pela ausência do seu pai, que nos 2 primeiros anos de vida do Buck foi preso por furto e por se envolver em uma série de confusões, e ele acabou sendo criado pelos avós. E o que a gente percebe nessa criação é muito afeto, e o que a gente percebe também é o reforço, a construção de uma masculinidade. Então a educação do Buck é voltada para reforçar essas características de masculinidade. E a gente vai perceber que o próprio Buck, ele também reforça isso, ele também busca reforçar esse tipo de valoração através da educação que ele vai passar para os seus alunos no pátio escolar da Avenida Chanceler, em Newark. Então vejam bem, nós estamos diante de um professor de educação física que tem um relacionamento amoroso com Márcia, que é filha de um importante médico da cidade, o Dr. Steinberg, e ele passa a lidar com essa tragédia social da poliomielite que chega até Buck através de seus alunos. Então os alunos de Buck começam a ser atingidos por essa verdadeira tragédia. Eu não sei se vocês conhecem a poliomielite, falando o nome assim, mas a polio também designa a doença chamada de paralisia infantil. Hoje nós já temos vacina, né? Todo mundo é obrigado a vacinar suas crianças contra a poliomielite logo nos primeiros anos de vida, porque ela costuma acometer em grande parte crianças, mas isso não impede de que pessoas adultas também contraiam a doença. Um exemplo de uma pessoa adulta, de uma pessoa célebre que contraiu a polio foi o Roosevelt nos Estados Unidos. Ele contraiu em 1921, quando ele tinha 38 anos de idade, e em 1933, quando ele assumiu a presidência nos Estados Unidos, ele campeou, né? Entrou aí à frente de uma série de pesquisas que impulsionou as pesquisas em relação à polio, só que somente na década de 50 é que se vai encontrar realmente vacina, vai se desenvolver pesquisas mais contundentes em relação à doença, que é uma doença viral. Só que no verão de 1944, nenhuma dessas informações estavam disseminadas, nenhuma dessas informações estavam consolidadas, e quando se tem uma doença desconhecida que começa a acometer um grande número de pessoas, a gente tem um surto da doença, mas a gente também acaba tendo um surto de pânico. E esse surto de pânico aqui em Newark Equatorial, na comunidade de Newark, a gente vai perceber logo na primeira parte, no capítulo 1, que ela começa a se dar a responsabilização por esse vírus, pela proliferação desse vírus, vai se dar em relação a uma série de instâncias. Então, inicialmente se atribui às moscas e começa-se uma campanha de extermínio das moscas. Depois se atribui também aos gatos e começa-se um verdadeiro extermínio a esses animais. Depois, esses focos de responsabilidade, eles começam a se tornar mais pessoais e começam a atingir figuras como o Sid, que vende o cachorro-quente, que é um outro personagem que está aqui no livro, e as pessoas começam a atribuir esse surto de polio a esses personagens específicos. É algo, logo no primeiro capítulo a gente se depara com uma realidade muito dramática, porque é uma doença muito grave. A polio, ela pode provocar paralisia, mas em sua forma mais grave ela vai paralisar os órgãos de quem é acometido pela doença e inevitavelmente essas pessoas acabam morrendo. Essa fatalidade, né, essa dimensão mais grave da polio, ela alcança alguns personagens dessa obra, que eu não vou dizer quais são, mas isso afeta de forma muito forte o enredo que nós vamos ver. Isso afeta os personagens e é muito triste, é muito dramático e é muito tocante a forma que a gente vê como essa tragédia social ela se transforma numa verdadeira tragédia pessoal.
pessoal, uma tragédia que vai acometer as famílias que perdem os seus entes queridos, mas que também vai chegar a esse professor de educação física que é o nosso protagonista. Essa é uma obra que vem, antes de falar sobre a polio, antes de narrar uma tragédia social que se transforma numa tragédia pessoal, essa obra vem para relatar, vem para falar sobre o que se acende e o que se apaga dentro de cada um de nós quando a tragédia chega. Só que veja bem, aqui em Nêmesis, essa responsabilidade ela ganha contornos muito maiores. E é exatamente sobre essa responsabilidade, sobre esse auto-julgamento que vai ser narrada a história do Buck Cantor. Esse Buck, que é um professor de educação física, que é neto, alguém que tem valores morais muito bem estabelecidos, e especialmente tem uma conduta que se materializa através dessa masculinidade. Ele começa a ser atingido numa dimensão existencial e passa a se portar com um auto-julgamento muito grande, passa a se responsabilizar de uma forma muito intensa. Inclusive, o Dr. Steinberg, que é o seu sogro, fala algo muito interessante em um momento da narrativa. Podemos ser juízes muito severos de nós mesmos quando não há motivo para isso. O senso de responsabilidade mal orientado pode ser uma coisa bem debilitante. Isso é fundamental para a narrativa, porque é a partir daí que nós vamos ver esse senso de julgamento sendo debilitante, sendo incapacitante na história do Buck a partir do 2º capítulo, que é o India Hill. Então aqui, a partir do 2º capítulo, ele vai tomar uma decisão que vai definir completamente os seus caminhos de vida, que vai definir completamente a sua autopercepção e que vai definir completamente essa nêmesis, que vai definir o destino, a justiça e a vingança, tudo formando uma grande cólera que o Buck Cantor vai ter em relação a si mesmo. Então, no 2º capítulo, India Hill é um verdadeiro acampamento, é um lugar de reclusão, é um lugar de montanhas em que as temperaturas são mais amenas, porque o verão de 1944 é narrado aqui como um contexto de extremo calor, né? Então, de calor escaldante, em que as pessoas saíam acendendo vela de citronela, em que saíam espirrando, né, aspergando um remédio chamado Fleet para conter as moscas, para conter também o calor. Nesse pânico, né, nesse surto de pânico em que não se sabe a origem da doença, nem como ela se estabelece, nem como ela surge, uma das suspeitas é o calor excessivo. Então, os filhos das famílias mais abastadas vão para esse acampamento de India Hill, que é do Sr. Boom Black, também um personagem bem relevante para essa narrativa. Eu não vou dizer para vocês qual foi a decisão que o Buck Cantor chegou a tomar nesse 2º capítulo, mas eu vou dizer uma coisa a vocês. Logo quando ele completou 21 anos, logo no início da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos é atacado pelo Japão na base de Pearl Harbor. E o que acontece é que no dia seguinte, o Buck Cantor ele se apresenta para lutar essa batalha da Segunda Guerra Mundial, mas ele é recusado por ter um alto grau de miopia. Só que quando chega o verão de 1944, a batalha gerada pela poliomielite coloca ele à frente de um campo de batalha, de um campo de guerra. E a escolha dele é ir para a India Hill. O porquê ele toma essa decisão e em que dimensão isso impacta a narrativa e a vida dos alunos e dos personagens que começam a ser acometidos pela doença é algo que vocês vão saber somente lendo Nêmesis. O 3º capítulo, que é a reunião, finalmente nós temos o resultado das escolhas e o resultado dessa autopercepção, o resultado desse julgamento tão ferino, desse senso de responsabilidade mal orientado do Buck Cantor. Nós vamos ver o resultado 30 anos depois. Então a reunião se passa 30 anos depois. O Buck, ele
está debilitado, está incapacitado, se pela doença, ou se pela poliomielite, ou se pelas decisões que ele tomou ao longo da vida, vocês também vão saber somente lendo. E o interessante é que a edição da TAG, ela dispõe não só de uma belíssima tradução, de um belíssimo trabalho gráfico, mas também as obras vêm sempre acompanhadas de um folheto, de uma revistinha. E aqui nessas revistas nós costumamos encontrar entrevista com os curadores, a depender do autor da obra, a gente também vai encontrar entrevista com os autores. E é importante dizer que os créditos dessa resenha gravada aqui para o YouTube, eu atribuo não somente ao Philip Roth, a obra do Philip Roth de tradução do Georg Dauster, mas também atribuo a todos os críticos literários, jornalistas e estudiosos que compõem esse pós-fácil. E aí eu vou nomeá-los, né? A Fernanda Grabowska, o Thiago Souza, Vitor Neschi e o Luiz Maurício Azevedo, que é um crítico literário que tem um texto aqui muito interessante sobre essa obra. É interessante que o Luiz Maurício de Azevedo, no texto que ele escreve, ele narra exatamente isso. A gente vive em uma sociedade que ignora a morte ao tempo que é cercado por ela. E nós estamos, especialmente nesse ano de 2021, depois de mais de um ano de pandemia, cercados pela morte. Já são quase mais de 410 mil mortes. Nós perdemos uma grande personalidade que foi o Paulo Gustavo. E de que forma nós temos lidado com essas perdas, de que forma nós estamos lidando com essa tragédia. Para resumir, minha gente, convido, se você me assistiu até aqui, te convido novamente a deixar o seu like, a se inscrever aqui no canal. Não se esqueça de fazer isso, é muito importante para mim. Te agradeço por estar aqui, lembrando que essa resenha, eu tenho um intuito com essa resenha, instigá-los a irem diretamente à fonte. Agradeço demais a vocês por estarem aqui comigo. Um beijo e até o próximo